e sobre a história de vida e de missão de Santa Dulce dos Pobres, ela que realizou um bonito trabalho em Salvador, na Bahia, ajudando tantos irmãos, tantos pobres, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. Hoje a Igreja Católica do Brasil está em festa, porque logo mais Beata Irmã Dulce dos Pobres será canonizada pelo Papa Francisco. Irmã Dulce, que é natural de Salvador, na Bahia, e agora nós vamos falar com o Padre Nilton Pereira, ele que também é natural da Bahia. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu primeiro queria agradecer esse momento, de tanta alegria na Igreja do Brasil e do mundo, porque nós teremos a nossa primeira santa brasileira e baiana, Dulce dos Pobres. Uma mulher generosa, misericordiosa, que viveu sua vida inteira a serviço dos pobres. Uma mulher que não tinha limite à sua vida. Em momento algum na sua vida, ela encontrou limite. Nem a doença foi capaz de pará-la no encontro dela pessoal com os pobres, no qual ela via Jesus. Padre, quem foi Irmã Dulce dos Pobres? O senhor já começou tecendo algumas qualidades, características dela, mas um pouco da história de Irmã Dulce, quem foi? Irmã Dulce foi uma menina de classe média, que viveu a sua infância inteira sempre voltada aos pobres. Desde criança ela já tinha essa tendência em querer ajudar, em querer partilhar a sua vida e as suas coisas com os mais pobres. Mas Dulce, quando ela se torna, ela entra para o convento e lá ela encontra muitas dificuldades. Exatamente por esse jeito dela de estar com os pobres, a serviço dos pobres. Irmã Dulce, ela sofreu muito. E ela resolveu, mesmo dentro do convento, enfrentar. Era uma mulher que estava à frente do seu tempo, porque de repente ela resolveu sair pelas ruas de Salvador em busca dos pobres, dos doentes, que viviam jogados pelas ruas. Irmã Dulce aprontou muitas coisas, As histórias são muito interessantes. Irmã Dulce, ela chegou a invadir espaço, As casas abandonadas, ela entrava, colocava os pobres para poder cuidar das suas feridas, da sua dor. Irmã Dulce, ela trabalhou um tempo nos Alagados, no qual ela é conhecida como o anjo bom do alagado, o anjo azul do alagado. Uma região pobre, de muita miséria, muito sofrimento. E lá ela trabalhava, num lugar chamado Ilha dos Ratos, onde ela acolhia os pobres, os doentes e levava para este lugar. E sofria muito. A gente pergunta assim, por que Ilha dos Ratos, Pensávamos que tinha rato. Tinha rato, sim. Mas era a Ilha dos Ratos porque o pobre ali era visto como um rato. Era o jogado à margem daquela sociedade. Eu estive lá há pouco tempo e conhecendo todo aquele espaço onde ela caminhou. É impressionante que a Irmã Dulce, passados os tempos, ela foi fechando todas as portas. Onde pôr os meus pobres, E um belo dia ela chega para a madre e pede o galinheiro. O galinheiro onde surge, inicia a grande obra da Irmã Dulce, que é um galinheiro lá, o galinheiro do convento. E ela começa a colocar os pobres, E um dia a madre falou, e a gente, o que vamos fazer com as nossas galinhas? Ela falou, não se preocupe, já se tornaram todas sopa para a barriga dos meus pobres. Então a Irmã Dulce tinha essa expectativa, esse jeito muito natural. Ela caminhava, o tempo todo pela cidade, com a sacolinha pedindo. E é bom lembrar, que nem todo mundo via Irmã Dulce com bons olhos, não. Existia pessoas que diziam, olha, lá vem aquela freira nojenta, está chegando aquela mulher pidona ou mulher chata. Porque quando ela chegava perto de um local para pedir, ela não saía enquanto não recebia o que ela precisava para os pobres. A ponto que um dia ela foi pedir uma pessoa, uma esmola, e a pessoa cuspiu na cara dela. Tome, cuspiu. Ela passou a mão e disse, olha, isso aqui é meu, agora me deu dos meus pobres. E essa pessoa se converteu. Então, a Irmã Dulce era aquela mulher destemida, uma mulher franzina, muito magrinha, mas de um temperamento muito forte, A Irmã Dulce, ela tolerava tudo, mas não tolerava que ninguém tocasse nos pobres. Então, se tocasse no pobre, tocava na vida dela. Então, ela dizia assim, nos meus pobres ninguém pode tocar, porque eles são os filhos prediletos de Deus. E ainda ela dizia, aqui esse hospital é a última porta que eles devem bater. Lá ninguém voltava naquela época e não volta hoje. O hospital tem uma estrutura monstruosa, imenso. E assim, a Irmã Dulce continua fazendo o milagre todos os dias. Então é bom lembrar, que Irmã Dulce, ela era franzina, mas ela tinha uma coisa interessante, era perseverante.
era de uma perseverança imensa. Ela passou grande parte da sua vida dormindo numa cadeira, né? Uma promessa que ela fez para uma irmã dela. Se minha irmã se curar, eu nunca mais deitarei numa cama. Ela passou parte da vida dela deitada numa cadeira, sentada numa cadeira, onde ela dormia. E muitas coisas aconteceram. Um dia chegou um pessoal da Europa, né, para fazer uma entrevista com a irmã Dulce. Ela estava lá lavando à frente do hospital. E a pessoa perguntou para ela, por favor, queria falar, a irmã Dulce, por favor. Ela falou assim, apontou a portaria. E quando chegou lá na portaria, a mulher falou assim, por favor, eu queria falar com a irmã Dulce. E a moça falou, olha, ela está lá varrendo, mas ela mandou eu vir para cá. Então, se ela nunca usou daquilo para se exaltar, né? E é uma coisa interessante que eu gostaria que vocês... Aconteceu uma coisa histórica. Vocês sabem que nos Alagados, 3 santos se encontraram, né? Irmã Dulce, João Paulo II e também Madre Teresa de Calcutá. Os 3 se encontraram naquela igreja, na periferia, na miséria. Então eu costumo dizer que ela é muito privilegiada, onde 3 santos pisaram, não é? As obras da irmã Dulce é 100% suíça, né? É impressionante quando você chega naquele hospital. O cuidado, o zelo. E hoje Maria Rita, que é a sobrinha dela, que está à frente das obras, a pedido dela, ela mantém o mesmo espírito, a mesma comunhão, a mesma unidade. É interessante quando você chega lá, hoje os hospitais estão tirando o alimento dos funcionários, né? Lá todos almoçam lá. São quase 6.000 pessoas que almoçam, que trabalham. Você vê o povo chegando, né? De todos os lugares, lá se tem água, se tem alimento. Lá ninguém passa fome. Então, por que essa obra deu certo, né? Porque eu acredito que ela é uma grande obra divina entregue em mãos humanas. E quando você trabalha, não é, a serviço do projeto de Deus, quando você abre seu coração para proclamar as maravilhas, quando você diz, isso aqui não é meu, pertence ao Senhor, Deus provém. Não podemos ter medo dos projetos de Deus que entrega nas nossas mãos. Muitos dos nossos se acabam porque, de fato, nós não acreditamos na providência. Então, olha o grande projeto da providência. E tem um fato muito interessante. Lá não tinha uma área de oncologia, né? Oncologia, não é? Lá não tinha essa área. E o ministro doou, disse que ia construir, mas precisava de um terreno. E tinha um terreno muito bom lá próximo, só que era onde os desembargadores jogavam bola. Foram pedir, eles disseram que não poderia, porque... Então Maria Rita falou assim, olha, vai ser aqui. E pegaram a imagem da irmã Dulce e colocaram no meio do campo. Eles iam jogar bola, colocavam a imagem do lado, quando terminava, colocavam no mesmo lugar. Só para resumir a história, lá hoje tem o maior centro de oncologia que nós temos na Bahia. O que mais me impressiona naquele lugar, não é? É a presença viva da irmã. Você anda pelas obras, você anda pelos hospitais e lá você percebe, você tem a sensação, eu te senti essa sensação, que irmã Dulce não sai dali de dentro. Ela caminha por todos os cantos, né? Por todos os lugares. E eu encontrei lá uma protestante, não evangélica, protestante na frente do quadro da irmã. Eu perguntei para ela, disse, padre, eu sou evangélica, mas esta mulher, né? Ela ajuda todos os pobres. E pela intercessão dessa mulher, ela curou meu marido. Então, essa é coisa muito forte, não é? E, de repente, essa presença que eu acho que faz com que aquela obra nunca perca, de fato, o seu foco, não é? E, por maior que seja a dificuldade que estamos passando, como eles mesmos disseram, padre, aqui nunca falta. Não sobra muito, mas Deus não deixa faltar. Padre, em relação à expectativa, você falou no início dessa entrevista que realmente é um momento muito vibrante para todos os brasileiros, acredito que principalmente também para o povo baiano, né? Quais são as expectativas, portanto, em relação a essa santificação de Beata Irmã Dulce dos Pobres? É interessante que vai haver um grande momento, no dia 22, eu creio, de outubro, na Fonte Nova, só para lembrar que já está esgotado todos os ingressos, né? A Fonte Nova vai ficar pequena para o número de pessoas que tem uma devoção, que tem um afeto, o número de pessoas que vivem intensamente esse projeto. A Irmã Dulce é assim, como chamamos na Bahia, não é? Anjo azul desalagado, não é? E anjo bom da Bahia. Então, assim, as pessoas, e o que é mais importante, as pessoas que estão mais se colocando, são os pobres. Os pobres vão ter um lugar de honra nesse dia, né?
porque é os prediletos de Deus e o predileto dela. Então, na Bahia, as pessoas não estão se contendo de tanta felicidade, de tanta alegria. E eu posso dizer a você que vai ser um dos grandes espetáculos, né, que a gente vai ver na terra, porque lá não se respeita só uma liturgia, lá se respeita a vida das pessoas. Eu sei que vai ser uma celebração vibrante, onde as pessoas vão expressar esse amor infinito pela irmã Dulce. E eu queria também lembrar uma coisa a vocês, né, que me impressiona lá, é a qualidade da obra da irmã Dulce, né? As construções, os espaços. E o que eu mais me impressiono é quando a gente entra no santuário da irmã Dulce, que os pobres lá ficam do jeito que eles querem. Eles se deitam nos bancos, eles se deitam no chão. Quer dizer, e lá é o espaço dos pobres. E lá ninguém tira, não pode, não pode. Lá não existe não pode. Lá existe uma coisa muito bonita, que chama acolhimento. Então, ali, de fato, a Bahia está em festa, alegre, porque, graças a Deus, o Brasil está acabando de receber, né, uma grande Santa Dulce dos pobres, uma mulher que foi santa na vida, por isso que mereceu agora os altares. Nós agradecemos a participação do Padre Nilton Pereira aqui conosco, falando um pouco sobre a história da agora Irmã Dulce dos pobres, né, Santa Irmã Dulce. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. Obrigado a vocês, não é? Que Santa Dulce dos pobres possa nos abençoar, possa fazer com que o Brasil tenha o mesmo sentimento dela, um sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão, um sentimento de temor, um sentimento principalmente de amor profundo a Deus. Que Deus abençoe a vocês todos, né? Já com a intercessão da Santa Dulce dos pobres, a primeira santa, não é? Do Brasil, baiana e cheia de amor.